profundo e muito precioso. E eu acho que eu deveria dizer agora que a tarefa que nós temos até meio-dia é quase impossível, porque além dos tantos assuntos que temos abordados aqui neste capítulo, temos 39 versículos. E estava conversando com o seu João estes dias, e ele me animou bastante, porque ele diz que assistiu 2 estudos de 2 horas cada estudo sobre este capítulo e não conseguiram terminar. Então nós temos um estudo de 2 horas e que Deus nos ajude. Há assuntos profundos aqui, mas não queremos complicar muito, não queremos nos perder nas profundezas, queremos tirar o máximo possível e esperamos que todos possam aproveitar, até mesmo pessoas não salvas, que possam compreender alguma coisa da grandeza do nosso Deus e o propósito que Ele tem para cada ser humano. Então, eu acho que a maioria conhece mais ou menos o assunto deste livro, desta carta. Os primeiros 3 capítulos podemos dizer que tratam da justiça e a ira de Deus. Não é uma leitura muito agradável. Nós pensamos, por exemplo, no capítulo 3, aquela descrição do mundo culpado perante Deus, seja gentil, seja judeu, ou toda criatura, ser humano. Ou nós chegamos àquela conclusão no versículo 19, sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenado, culpado diante de Deus. E temos aquelas frases, por exemplo, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, todos se extraviaram. Em seus caminhos há destruição e miséria, não há temor de Deus diante de seus olhos. Uma descrição verdadeira, precisa da raça humana. Mas quem está dando esta descrição? Quem está falando assim? O grande Deus do céu, o Criador do universo. É exatamente isto que ele está vendo ao olhar para este mundo nos dias de hoje. Então, nós temos até versículo 20, vamos dizer, do 3º capítulo, e paramos. Agora não tem esperança. Se é assim, se o mundo e a raça humana é tão estragada, tão extraviada, então a única solução para Deus é mandar toda a raça humana para os tormentos eternos. E, meus irmãos, vamos nos lembrar, se Deus tivesse feito isto, teria sido totalmente justo. Não haveria ninguém que podia levantar a mão e dizer, mas Deus, eu sou diferente, eu mereço um lugar no céu. Ninguém de toda a raça. Mas por isso, esta carta é tão maravilhosa,
Continuamos a leitura. 4, 5, 6, 7, 8. E começamos a encontrar palavras como perdão. Não pode ser. Perdão para quem? Remissão. Para quem? Quase não dá para acreditar. Mas o Deus de bondade, de justiça, de misericórdia, Ele olhou para a raça humana e queria estender a sua mão em graça, a fim de perdoar. Nós temos de justificação, por exemplo, no capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Lemos de santificação. E o assunto vai muito longe, mas vamos com calma. Se Deus, como eu já disse, se Deus tivesse nos enviado para o inferno sem recurso, teria sido justo. Mas se Deus tivesse resolvido fazer o mínimo possível para nos abençoar, vamos dizer, de nos livrar do inferno, já era muita coisa, muito além do que nós merecemos. Mas Deus tratou não somente do problema dos nossos pecados, os nossos atos, os nossos feitos. Ele nos perdoou, baseado no grande valor do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o sangue dele derramado que nos purifica de todo pecado, perdoados, purificados, lavados da imundícia dos nossos atos, pecados. Mas também Deus resolveu o problema do nosso estado, não somente o que nós fizemos, mas o que nós somos. Ele nos reconciliou, Ele nos justificou, Ele nos santificou, nos separou do pecado para a glória dele. E você diz, mas já estou vendo, a gente não merecia nada disso. O problema dos nossos pecados resolvido, o problema do nosso pecado resolvido, justificados pela fé, em condições de estar na presença de Deus eternamente, quase demais para a gente compreender. Sim, mas continuamos a leitura, meus irmãos, e chegamos em capítulo 8. E nós descobrimos que Deus fez muito mais ainda. Deus queria nos salvar, nos perdoar, nos justificar, nos santificar, mas, não escutaram? Nos adotar como filhos. Foi sexta-feira da semana passada, o carteiro carioca estava voltando do seu serviço para casa e foi assaltado. O homem correu atrás do assaltante lá no rio e conseguiu pegar o
jovem de 16 anos de idade. Ele conseguiu protegê-lo de um linchamento. E o carteiro levou o assaltante em segurança para a delegacia e anunciou para a polícia: este rapaz me assaltou, roubou meu celular, mas eu quero adotá-lo. E ele está fazendo um esforço para visitar o rapaz lá no presídio, não sei onde ele está, e ele diz que tem o propósito de adotar aquele assaltante. E eu não sei se vai dar muito certo, duvido muito. Acho que o carteiro vai ter que desistir pelo caminho. Mas, meus irmãos, impressionante que faz anos que Deus está neste trabalho de adoção. Você diz, mas não sou assaltante? Não, piores ainda. E não vamos entrar agora em detalhes, mas roubar um celular de um ser humano é uma coisa. Pecar contra o Deus do céu é outra coisa bem diferente. Esperar misericórdia de um carteiro é uma coisa. Esperar qualquer bênção divina é outra coisa. Mas que Deus nos ajude a apreciar. Nós que não merecíamos nada, nem o mínimo de qualquer favor, de qualquer bênção divina, Deus resolveu no seu coração: eu não vou fazer o mínimo para aquela gente, eu vou fazer o máximo. E a nossa tarefa hoje de manhã vai ser compreender um pouco do máximo que Deus deseja para nós. Quer e já nos fez filhos por adoção. O problema do carteiro lá, se ele conseguir, vai poder talvez trazer o rapaz para dentro de casa e dizer que agora é filho, mas o carteiro nunca vai poder colocar naquele rapaz a sua natureza. Mas isso que Deus faz. No momento em que o pecador arrependido confia em Cristo, aquela pessoa nasce de novo, se torna um filho de Deus, e Deus coloca naquela pessoa a própria natureza divina. E já estou perdido em todas estas verdades maravilhosas. Então, os primeiros 3 capítulos vamos dizer a justiça e a ira de Deus. A partir do versículo capítulo 4, mais ou menos, a graça de Deus. Mas vamos ter que correr mais adiante. Vamos chegar agora no capítulo 8. E eu estou com medo de simplificar demais o capítulo, mas só de uma forma bem simples. Vamos dividir o capítulo em 3, porque não vamos estudar versículo por versículo, muito menos palavra por palavra. Não temos tempo para isso. Então vamos dividir o capítulo em 3 partes. No capítulo 8, e tem
referências ao Espírito Santo. Então, obviamente, o assunto aqui é o poder que o Espírito Santo fornece para o crente no Senhor Jesus Cristo a viver uma vida vitoriosa sobre o pecado. Os primeiros capítulos mostram que o ser humano não tem condições de viver para Deus. Extraviado, estragado, arruinado, a lei não tem condições de dar para o pecador o que ele precisa para viver para a glória de Deus. Não tem outro recurso, mas o Espírito Santo habita no crente e ele é o poder necessário para viver como Deus deseja, para a glória de Deus, uma vida de vitória sobre o pecado. Os filhos de Deus, a partir do versículo 14, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o fato que o Espírito habita em nós testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E não vamos falar mais nada agora na introdução. Nós temos, e espero que dê para chegar até a última parte, o grande amor de Deus em Cristo e o fato que não existe nada, nenhuma criatura no universo que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu vou me sentar agora e contamos com a ajuda do Espírito Santo, contamos com a participação dos irmãos. E eu estava falando nestes dias sobre a compaixão e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E só peço para os irmãos aqui, tenham misericórdia de mim. Temos também o prazer de ter outro Samuel aqui. Então, qualquer problema, o Samuel da Venezuela pode nos socorrer. E é muito bom ter ele aqui conosco. E querendo contribuir, pode falar em inglês e nós vamos tentar transmitir para todos o que ele está dizendo. Então, irmãos, eu não sei se alguém quer colocar o capítulo no contexto do livro, comentário geral sobre a carta. Nós não podemos tirar muito tempo com isso, não pode falar. Senhor Samuel, dá para separar o capítulo 7 do capítulo 8? É difícil. Não pode falar. Não, eu estava meditando no caso. No capítulo 7, parece que vemos um homem de luta tremenda, revirando-se para todos os lados possíveis, mas por mais que ele se esforce e lute, ele cai vencido, derrotado. A altura que ele tenta atingir é elevada demais. Ele diz: não consigo. Se ele está na água, vamos usar a ilustração, o vento e a correnteza contrária não deixa avançar. Então, vemos um homem no capítulo 7 em desespero. Não consigo. Não faço o que quero, bem que quero. Ele está preso debaixo da lei do pecado. Então, em meio a isso, vemos um brado. Quem me livrará? A resposta é dada ao brado.
Dou graças a Deus. E ele define, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, temos duas leis, uma que escraviza e outra que liberta. Muito bom. Isso é ótimo, seu Alessio, porque nós lemos aqui no início do capítulo 8, portanto, que nos leva, de certo, para capítulo 7, e talvez até lá, capítulo 3 também. Então, o ser humano não tem condições de viver para a glória de Deus, mas aqueles que estão em Cristo Jesus têm o Espírito Santo, não há nenhuma condenação para eles e têm todos os recursos necessários para viver como Deus deseja. Sabemos? Então, nos primeiros 3 capítulos, nós vemos o mundo inteiro condenado. Capítulo 4 e 5, vemos o grande assunto de justificação pela fé. No capítulo 6, temos aquele assunto importante, daí, justificados pela fé, podemos viver de qualquer jeito, podemos pecar, sem problema. Vemos a resposta clara: não podemos viver em pecado. Aí, como é que nós vamos viver? E assim nós chegamos nesses 2 capítulos e notamos, lendo capítulo 7, entrando no capítulo 8, pelo menos uma grande diferença. Notamos no capítulo 7 a repetição do eu. O Senhor já destacou no capítulo 8 a repetição do Espírito. E assim nós vemos o segredo. Como podemos viver uma vida para a glória de Deus? Então, dependendo do eu, vai ser um fracasso total e precisamos da ajuda do Espírito Santo para vencer. Seu Lindsay? Eu só queria ampliar essa questão, porque no capítulo 7 nós temos 30 referências ao eu, 20 referências ao Espírito no capítulo 8. Mas felizmente podemos dizer que o eu já morreu com Cristo na cruz, ali no capítulo 7. E temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Vamos. Só em termos gerais, neste capítulo, é precioso ver que começa com uma impossibilidade e termina com uma impossibilidade. Versículo 1, a impossibilidade de condenação. E termina com a impossibilidade de separar do amor de Deus. A vida vitoriosa do Filho do Espírito. Muito bom. Então, nós queremos ouvir outras vozes também. Os irmãos que têm o costume de participar nos estudos bíblicos nas suas respectivas igrejas, vamos aproveitar e não deixar tudo com os irmãos aqui na frente. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que posição bendita! E quem sabe pouco compreendemos o que aconteceu quando pela primeira vez, arrependidos, nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. E agora nenhuma condenação há. Então nós temos no versículo 2 essas duas leis, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus e a lei do pecado e da morte. Então, nós nascemos debaixo desta lei do pecado e da morte, nascemos com uma natureza pecaminosa, cometemos pecado e o resultado, o salário do pecado é a morte. Mas, pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, Deus nos livrou do pecado e das suas consequências. Obrigado, Sr. Jorge. Sr. João. Ricardo.
versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois, que não ande segundo a carne, mas segundo o Espírito. Alguém que diz que é necessário perseverar até o fim, dando condições para a pessoa, olha, tudo bem, não há condenação, mas se der o prazo de o crente pecar, pronto, já tem condenação. Eu queria que o senhor fizesse essa questão. Sim, eu acho que esta parte no final do versículo 1 pertence ao versículo 4, né? Então, não está dizendo, bom, a pessoa que está em Cristo e anda segundo a carne se perde, não é isso. Mas a pessoa que está em Cristo Jesus anda segundo o Espírito, governado, dominado, guiado, orientado pelo Espírito. É uma prova da sua vida nova em Cristo. Não é? Quanto ao assunto da segurança eterna, antes de terminar o capítulo, nós vamos ver este ensinamento com muita clareza. Quem nos separará do amor de Cristo? Aquela grande impossibilidade. Sim, mas eu acho que o assunto do capítulo não é o crente carnal e o crente que não é carnal. É o salvo e o não salvo. Aquele que tem o Espírito e aquele que não tem o Espírito. Concordam? Tá. Tá bom, seu povo? Então, vamos lá. Porquanto, versículo 10, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, não tinha a força necessária, a pessoa não tinha condições de guardar a lei ao atingir o padrão divino que ele desejava. Então Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, ele veio como um homem verdadeiro, porém separado do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na silêncio. O versículo 3 é lindíssimo, porque devemos observar a linguagem aqui. Enviando o seu Filho, isto em si é lindíssimo, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Felizmente podemos afirmar que ele não tinha, como nós temos aqui, carne do pecado, mas veio na semelhança. Ele tinha um corpo verdadeiro, sem pecado. E nós temos, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Não há condenação para nós, já que o versículo 1 diz isso, mas o pecado foi condenado no corpo de Cristo sobre a cruz. Ele sentiu a condenação em comum. Muito bom. A experiência que temos aqui seria a do apóstolo mesmo, ou descrevendo a experiência de um modo geral de uma pessoa salva, Eu estou com dificuldade de ouvir o que o senhor está dizendo. a experiência que temos aqui, estamos vendo, seria a do próprio apóstolo ou de um modo geral, do crente em geral, porque alguém debaixo da lei procurando atingir aquilo que não consegue, ou o crente, agora a pessoa salva, enfrentando esses problemas. Não, eu acho que de modo geral, né? Sim, para o versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Então Deus deu um padrão de perfeição, só que a gente não tinha condições de alcançar aquele padrão.
Mas, pelo Espírito Santo, nós podemos cumprir a justiça da lei nas nossas vidas. Não pela lei, mas pelo poder do Espírito. A vida nova é implantada nele agora. Não existia antes. Exatamente. E assim não tinha condições. E só pela vida nova, pelo Espírito Santo, que temos condições de viver para Deus. São Tomás, Nosso irmão Seu Linde chamou a atenção a sublimidade do versículo quando diz enviando o seu filho. O que essas duas palavras acrescentam à colocação seu filho? pode falar. Então, se toca para mim, eu diria aquele que em todo o universo é o mais achegado ao Pai. Então, entra em ênfase o preço para Deus. Muito obrigado. No versículo 5, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Não precisa de muita explicação. A carne domina, a pessoa só pensa em fazer o que a carne deseja para agradar, mas o crente não anda assim, porque ele anda segundo o Espírito. O que o Espírito deseja, eu faço. Ele me orienta, eu sigo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida, é paz. E só para destacar o que o Senhor já disse, aqui no versículo 5 nós temos duas pessoas. A pessoa não salva, primeiramente, os que são segundo a carne, e depois os salvos, os que são segundo o Espírito. Não está falando de um conflito dentro do salvo, estamos pensando em duas pessoas. Bom, mas vamos ouvir outras vozes. Seu José. Perguntar o que o Espírito Santo usa, se serve para orientar e guiar o crente. Uma boa pergunta. Já que o Espírito Santo habita em nós, ele deveria ter aquele domínio sobre o nosso ser para nos guiar e nos orientar até pela consciência. E com certeza a palavra de Deus. Por isso, destacamos tanto a nossa necessidade de tirar tempo diariamente com a palavra, para que o Espírito possa falar por meio da sua palavra e nos orientar desta forma. No versículo 5, como nós vemos, temos duas pessoas. Ainda no versículo 5, nós temos dois pendores, duas inclinações. No versículo 6, dois produtos, morte e vida. Tá bom? Sr. Robert Jones está lendo tudo. E em tudo isto, Paulo está destacando que a lei não pode salvar, porque nós nos encontramos na carne. Mas a carta desta epístola que Paulo escreveu está destacando que foi Deus que saiu do céu para se encontrar com o pecador, que nem no tabernáculo. Deus deu a planta para Moisés, porque ele queria habitar no meio do povo. Mas os judeus, nos dias de Paulo, e pessoas religiosas em nossos dias, ainda acham que eles podem se encontrar com Deus pelos olhos da lei. E quando Paulo
está vista quando tantas vezes a palavra carne ele está pensando que é impossível guardar a fé porque nós nos encontramos na carne. Mas em Cristo. Sim, isso que temos no versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem fazer muita coisa, boas obras, passar de uma igreja para outra, se batizar, enfim, aquela lista que vai longe. Mas, se estão na carne, se nunca nasceram de novo, se não têm o Espírito de Deus habitando neles, não podem fazer nada para o agrado de Deus. Nunca tomaram o primeiro passo. São Tomás? Estou vendo que os irmãos, junto com a passagem, estão dizendo que o versículo 8 se refere a uma pessoa não salva. Versículo 8, sim. Todos que estão na carne. Sim. O senhor concorda? Plenamente. Eu só queria realçar isso. Tá bom? Na carne não salva. Muito bom. Senhor João? Ele está preparando o caminho para aquilo que nós vamos ter mais tarde. Sem a presença do Espírito, sem esta nova vida, a nossa relação com Deus é impossível. Nós éramos inimigos de Deus. Ele já disse isso no capítulo 5. E nós lemos isso no versículo 7. Mas agora, ligado com Deus, podemos agradá-lo mais. Nós vamos ver a posição que temos, a condição do filho adotado por ele. Precioso isso. Muito bom. Lindsay? Eu queria entrar no versículo 9, tá bom? Pode ser, eu acho que o seu Greg queria falar alguma coisa, talvez antes. Eu queria dizer que o pecador que anda segundo a carne, a primeira coisa que pode fazer com a Deus é mostrar arrependimento. Sim. Sem este passo, não começa. Tá, vamos lá, seu Lindsay. É interessante observar os dois títulos dados ao Espírito aqui no versículo 9. Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Obviamente, o apóstolo Paulo está colocando o Senhor Jesus Cristo ao mesmo nível de Deus. Realmente está declarando a deidade do Senhor Jesus Cristo, igualdade do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, vale a pena observar também que o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito está em nós. Felizmente, podemos afirmar isso. Mas também no mesmo versículo, nós estamos no Espírito. No início do versículo nós temos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. O Espírito está em nós, nós estamos no Espírito. Muito bom. E eu acho que convém destacar também para todos que esta ideia de se salvar e uns dias, uns meses, uns anos depois recebe o Espírito Santo, obviamente, por este versículo não tem fundamento, né? Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Efésios 1 também afirma que ao receber, ao crer no Senhor Jesus Cristo, fomos selados pelo Espírito Santo. Então, é algo que acontece não dias, horas, anos depois, mas naquele momento, ao crer em Cristo, ao confiar em Cristo como Salvador, recebemos o Espírito Santo. Também, a salvação não é um processo, mas é um momento, uma experiência na vida da pessoa. Um segundo antes estava no caminho do inferno, um segundo depois está no caminho do céu. É muito importante, eu sei que todos sabem, mas vamos
gravar bem nos nossos corações estas verdades básicas, se odiamos e entendendo bem, o ensinamento da passagem, tem que ser assim, porque estamos aprendendo que uma pessoa salva sem o recurso do Espírito Santo, a vida vai ser uma derrota total, como vemos no capítulo 7. Então essa ideia de se salvar e só depois receber o Espírito Santo, obviamente não combina com o tema do capítulo que estamos estudando. Exatamente. Então vamos mais adiante, Joel. Só dizer que, estando em Cristo, salvo, havendo o Espírito habitando nele, vai haver os frutos, vai começar a aparecer frutos de nova vida. Muito bom. O fruto do Espírito. Versículo 11. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Então, mais uma vez, estamos vendo ter o Espírito Santo. Mas o que é o Espírito Santo? Será que ele tem poder? Falando com reverência. Será que ele nos fornece todo o poder que precisamos de viver como deveríamos? Olha, é o mesmo poder que ressuscitou dos mortos a Cristo. Então, não nos falta nada, seu Alessio? Há evidentemente uma manifestação de duas vidas, a passada e agora a nova. Sim. E elas vão se caracterizar, ou se caracterizam por andar, agora o novo andar, debaixo do poder de uma nova vida, de uma influência nova, um poder novo, que antes a pessoa não possuía. Há uma clara separação, a vida velha e a vida nova. Sim, isso é muito importante. Vamos destacar isso, porque o que nós estamos estudando aqui, irmãos, o que nós estamos estudando aqui não é apenas uma teoria. É algo que deveria aparecer nas nossas vidas diariamente. Então não adianta a gente chegar aqui e dizer, não, mas eu sou crente, o Espírito Santo habita em mim, eu ando segundo o Espírito. Então vamos ver as provas. É algo que aparece no nosso falar, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, em tudo. Foi feita uma reforma, foi implantado algo novo. Exatamente. Seu João, você pode. Seu James. O Alessio mencionou a vida velha, mas é interessante que neste capítulo, onde encontramos a palavra vida, fala somente de uma pessoa salva. Então está destacando que no passado só morte, na realidade. Agora, salvo, temos uma nova vida, versículo 2, versículo 6 e agora neste versículo 11. E assim aprendemos que precisamos de vida para resistir o poder do pecado. Então, dando uma ilustração disso, um peixe morto pode seguir a correnteza, sem problema. Mas só um peixe vivo pode andar na outra direção. Então precisamos de vida. Muito bom, sou Carlos. Temos aqui a palavra promessa. Há uma diferença entre o crente do Novo Testamento e o do Velho Testamento. No
Velho Testamento o Espírito não habitava. Sim. Vinha às vezes. Aham. E agora o Espírito habita. Também a diferença entre habitar e visitar. Aham. Nós recebemos uma visita na nossa casa. Aham. A visita não vai em todas as peças da casa. Quem mora, sim, tem acesso a toda a casa, a todas as peças. Tem o direito. Tem o direito. Então, acontece muitas vezes que o crente pode não deixar o Espírito Santo entrar em todas as partes da sua vida. E aí prejudicando o seu testemunho. Muito bom. Seu Samuel, Quem é? nós temos em Atos 2 o batismo do Espírito Santo. Aí todo aquele movimento, os discípulos falaram línguas, mas em Efésios 1 nós temos selados com o Espírito Santo da promessa, no momento em que ele creu. Exatamente. Então, o senhor pode falar alguma coisa da diferença entre o batismo e o selo? Pois, já estamos indo para águas mais profundas. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e a igreja foi estabelecida. Né? Agora, o assunto de Efésios capítulo 1, ao crer no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo tem a ver com um indivíduo que vem para habitar no crente e a partir daquele momento habita permanentemente. Né? Então vamos, São Tomás. Pelo batismo criou-se o corpo de Cristo. Sim. A formação do corpo de Cristo, unido eternamente ao seu Senhor. Pelo selo estabelece-se que a pessoa selada é propriedade do Espírito Santo. Muito bom. Seu Samuel, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os nossos corpos mortais. Quando? Vamos responder. Eu acho o arrebatamento. Sim, concordo. Mas é interessante. No final do versículo diz, pelo seu Espírito. Tá. E o que o senhor está dizendo? A ação do Espírito Santo na hora do arrebatamento. Interessante. Então vamos. Tem mais alguém diferente que quer falar? Estou apelando em vão, eu acho. Seu Roberto, de novo. Não é diferente, mas quero falar alguma coisa. Aqui aprendemos, seu Samuel, que na pessoa salva ainda permanece aquela antiga natureza da carne. Mas, importante, se uma pessoa salva, o seu caminhar vier a falhar, cair, pecar, não é para ela ser leviana, pensando, bom, isso foi a carne, isso não foi nada. Ela deveria ter um sério exercício na sua vida quanto a isso. Pode ampliar para nós, quem sabe? Sim, sem dúvida. Nós já pensamos aqueles que andam segundo a carne, mas versículo 13, quem sabe vamos aproveitar já para pular. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Quem sabe um bom exemplo disso seria 1 Samuel capítulo 15, quando o rei Saul saiu contra os amalequitas, e Deus falou que não era para ele poupar nada, era destruição total. Só que Saul não fez isso. Ele poupou
algumas pessoas, alguns animais, o prejuízo foi grande. Então, é o nosso dever viver de tal forma, não temos mais tempo para as obras da carne, porque vivemos segundo o Espírito, e o Espírito que domina, que me orienta 100%, deveria ser assim. O Samuel está na fila. Gustavo. In verse 11, the Spirit of God is the power that was active in the resurrection of the Lord Jesus. Tá. No versículo 11, ele está dizendo que foi o poder do Espírito Santo que estava na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. And at the rapture, that same power of God will transform this body that is subject to sin. Tá. E no arrebatamento, aquele mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo vai agir novamente. So in verse 13, we are told that that same power is available to us now if we live according to the Scripture. Então, no versículo 13, aquele mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, que será visto no arrebatamento, está disponível agora no presente para viver, se nós vivemos segundo o Espírito. Valeu muito. Seu João? Exatamente neste ponto que eu queria destacar. O Espírito agora nos capacita a mortificar as obras da carne. Este poder não só nos deu vida, mas, como o seu Roberto acabou de nos apresentar, temos a carne ainda, mas o próprio Espírito Santo é o poder através do qual podemos ligar os desejos e as obras. Sim, e não devemos pensar, mas não é possível. Já pensamos, dependendo de nós, bom, não é possível. Mas não devemos dizer, mas eu não tenho como, não tenho recurso, não é possível. É possível sim, pelo poder do Espírito Santo, viver de uma forma 100% vitoriosa sobre o pecado. Joel? É o Espírito Santo aquele que nos convenceu dos nossos pecados e agora vem vindo habitar na pessoa salva. Imaginamos deixar as coisas do mundo vir fazer parte da nossa vida. Como vai ficar o Espírito? Sim, ouvimos muito do poder de Deus, do poder do Senhor Jesus Cristo, e nem tanto do poder do Espírito Santo. Nós estamos vendo aqui que é uma peça fundamental para a nossa vida diária. Seu Roberto? Seu Samuel, normalmente quando se lê sobre a carne, as obras da carne, temos a tendência de pensar naquele lado feio, lado sujo, imoral, mas as obras da carne têm uma lista de coisas disfarçadas de aparência religiosa, como fingimento, inveja, hipocrisia e ira, e tantas coisas assim que o perigo da carne se manifestar com esse aspecto, sem o crente, quem sabe, perceber. Por isso nós precisamos constantemente nos examinar para ver se realmente estamos andando segundo o Espírito. Normalmente os outros veem mais em nós do que nós vemos em nós mesmos. Bem assim, seu Horácio. E quem sabe criticamos outras pessoas e analisando bem nós estamos fazendo pior. Então nós, seu Lindsay, pelo novo nascimento, tornamos-nos criancinhos na família de Deus. Obviamente devemos crescer, avançando nas coisas de Deus, alcançando um nível de maturidade espiritual. Mas quanto ao assunto de adoção, Deus nos colocou diante dele como filhos adultos, maduros,
sim, maduros, com toda aquela dignidade, tendo os direitos, privilégios e responsabilidade de filhos adultos de Deus. É diferente. Muito bom. Eu acho que o conceito de adoção é bem mais elevado do que o novo nascimento. Sem dúvida. São duas grandes bênçãos, sim. Mas a adoção é lindíssima. Muito bom. Então vamos lá, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Aconteceu no mesmo momento do novo nascimento, seu Lindsay? Sim. Nascemos de novo, uma nova vida, o Espírito Santo habitando em nós a partir daquele momento, mas temos este conceito elevadíssimo. Adoção de filhos maduros, com todos os direitos que fazem parte de uma família real, uma família divina, e realmente vai muito além da nossa compreensão. Seu Tomás? Só que isso antigo na nossa sociedade filho adotivo na nossa sociedade talvez até não tenha todos os direitos de filho mesmo da família, filho nascido na família. Aqui o conceito é justamente o que os irmãos estão dizendo, só para aproveitarmos bem o destaque do nosso irmão e do Senhor mesmo. Um filho adotivo naqueles tempos teria pleno acesso ao Pai, repartindo seus pensamentos, seu propósito, etc, etc. E quando passamos isto para o conceito que temos aqui, realmente estamos atingindo um nível elevadíssimo a realmente se descobrir eternidade adentro. Os crentes, filhos adotivos, entrando nos elevadíssimos concílios e conselhos e propósitos de Deus. Sim, e na última parte do versículo podemos ler a intimidade pelo qual clamamos Abba, Pai, um termo bem familiar. Então, impressionante, lendo capítulo 3, a gente ia pensar, mas essa gente se dirigir a Deus, Abba, Pai, isso é impossível, nunca pode acontecer. Mas aconteceu, pela graça de Deus, e a distância se foi, não tem mais divisão. Reconciliados, nascidos de novo, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O escravo nunca poderia usar esse termo, Abba. Crente pode usar. Pode. Sem qualquer constrangimento. Pode entrar na presença do Pai 24 horas por dia. Tem livre acesso. Termo filial, carinhosíssimo. Isso. New birth has made us partakers of the nature of God. Então, o novo nascimento nos fez participantes da natureza de Deus. So we can reflect in our lives now the character of God. E assim nós podemos refletir em nossas vidas agora o caráter divino. So
So that is the verses we have already studied. We walk not after the flesh, but after the Spirit. E por isso, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. But adoption brings us into the privileges of sonship. Mas a adoção nos introduz aos privilégios da filiação. So now we have privileges as sons that we never deserve. E agora temos privilégios como filhos que nunca merecemos. That's what's going to be developed in the next verse. E obrigado por nos levar mais adiante. Temos este assunto agora nos próximos versículos, os privilégios que nunca merecemos. Somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Eu notei, seu Samuel, comentário dividindo o nosso capítulo em 5. Eu achei mais interessante a colocação dele, porque cada divisão termina abrindo para nós o nosso futuro. Já tivemos a primeira divisão, versículo 11, o arrebatamento, a ressurreição do corpo. Agora, versículo 17, o fim do segundo setor, mais uma dimensão, entrar na herança. Nós vamos ter a nossa glorificação. Terminando o versículo 23, a redenção do corpo. Nós mudamos para poder usar aquilo. Versículo 30, o plano divino sendo cumprido. Aquilo que Deus, onde Deus nos predestinou. E o quinto capítulo, a medida total do amor de Deus, usado. Muito bom. Então, alguém quer nos ajudar com herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo? Exatamente. Se não fosse filho, não seria possível. Entendeu, mas passagens confirmam que o que o Senhor Jesus fez. O que o Senhor Jesus fez na exaltação, o que Deus fez na exaltação do Senhor Jesus Cristo, Ele nos incluiu também. Estamos sentados com Ele nos lugares celestiais, e como estamos vendo aqui, co-herdeiros com o de Cristo. Então, isso aí foge das condições da mente humana que assimilar, me levar para o céu, barbaridade. Mas co-herdeiro de um futuro gloriosíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós também seremos participantes de mais. Seu Samuel, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A pessoa realmente salva tem a certeza dentro dela da sua salvação. E tem algo nela que, no seu andar aqui, o Espírito de Deus, se o crente faz algo que não é conforme a vontade de Deus, ele tem algo ali dentro que já diz, que já fala para ele, para ela. E também quando faz o que é certo, ele pode se alegrar, se regozijar. Então é importante notar isso. Muito bom, obrigado, senhor. Vamos adiante. A ideia de sermos herdeiros abre o assunto da herança. Nós temos uma herança. Nós temos em 1 Pedro, capítulo 1, que pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma herança incorruptível, incontaminável,
é que você não pode mostrar guardada nos céus para nós. Essa herança está sendo guardada nos céus para nós. Um dia vamos tomar posse dessa herança. É muito difícil para nós imaginar a vastidão, a imensidade dessa herança. Inclui as glórias do céu, as riquezas que vamos ter, as belezas. Não dá para imaginar. Mas já temos o penhor da nossa herança na pessoa do Espírito Santo que habita em nós. A presença dele em nós garante que um dia vamos tomar posse da nossa herança. Muito bom. Um dia, haveremos de dizer sobre Moisés, ó Senhor, quem é você? Muito bom. Mas agora, sim, João. Pensando na herança ainda, os Colossenses, Paulo leva os crentes a pensar que somos agora idôneos, qualificados para desfrutar da herança. Herança, falamos de Cristo, aqui vai além, leva para nós a alturas espirituais. Né? Exatamente. Então podemos tirar muito mais tempo falando sobre esta herança, mas temos que ir mais adiante, já são 11h18. Temos este assunto agora no final do versículo 17, se é certo que com ele padecemos. Então a gente não esperava isso. Se temos esta herança do Espírito Santo, habita em nós um futuro glorioso, todo o poder que precisamos para viver de uma forma vitoriosa, então, será que o caminho de sofrimento é necessário? Mas é o caminho indicado. É certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados. João, parecer de uma maneira geral em versículo 17 e versículo 18. Mas parece que Paulo inclui nisso algo que eu não me lembro em outra passagem. As aflições de descobrir quem eu sou no corpo com criação. Eu sou destinado à glória do céu, mas ainda estou gemendo. Ele vai colocar um paralelo. A criação geme por causa do efeito do pecado aqui, aguardando o dia quando nós vamos comparecer. A própria criação espera isso. E nós aguardamos também. A própria guarda. Sim. Esse falecimento de tudo, estes anseios para a total santidade. Sim. Então ele está dizendo, o futuro está garantido, vamos estar no céu, o Espírito Santo habita em nós para nos capacitar, mas por enquanto estamos no corpo, um corpo atingido pelo pecado, fraco, e havemos de padecer, porque a criação da mesma forma está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Mas as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu imagino, irmãos, se a gente desse 2 minutos para cada pessoa aqui agora contar as aflições que estão enfrentando na vida diária, seria uma história assustadora. Muitas pessoas, muitos crentes que estão passando por as mais variadas dificuldades, e que Deus nos dê
corações de compaixão para reconhecer isso. Precisamos uns dos outros. E por isso um dia assim de conferência é tão precioso. Um oásis no deserto. Mas, meus irmãos, as aflições são realidades. Não podemos fugir das dificuldades. Mas vamos levantar as nossas cabeças hoje, mesmo que seja difícil, e olhar para a glória que em nós há de ser revelada. É interessante, hein, que no final do versículo 19, a criação espera a manifestação, não diz do Filho de Deus. Isso que a gente esperava, a manifestação do Filho de Deus, mas a manifestação dos filhos de Deus, porque naquele dia os filhos aflitos, os filhos que passam por dificuldades agora, hão de se manifestar juntamente com Cristo na sua glória. Que dia será? Que glória! Olhar para o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, mas o mundo vai ficar impressionado com a glória dos filhos de Deus naquele dia. Seu James? Só queria dizer que, mais uma vez, nós temos uma passagem aqui que fala do futuro, mas não meramente para matar a nossa curiosidade, para nos informar, mas para mudar o presente. Podia dizer alguma coisa sobre a influência que a visão do futuro pode ter no presente das nossas vidas? O problema é que nós nos ocupamos demais com as circunstâncias do presente. Estou me lembrando agora do homem, eu acho que ele aparece na Peregrina, não no Peregrino, mas na esposa do Peregrino. Ele estava ajuntando lixo e olhando tanto para o chão e tão ocupado com aquele serviço que ele não viu acima da sua cabeça uma coroa de ouro. Eu acho que muitas vezes é bem assim na nossa experiência. Ficamos ocupados porque são problemas reais, mas por isso nós devemos parar e levantar as nossas cabeças, os nossos olhos para ver o futuro que nos espera, a herança, um lugar no céu junto com o Senhor Jesus Cristo, e isso nos anima. Mas não é nada permanente aqui. Os problemas são passageiros. Olhamos para o futuro, elevamos os nossos corações, isso nos estimula não somente a suportar a pressão e as dificuldades, mas a nos esforçar cada vez mais para que mesmo nas dificuldades, Cristo tenha o lugar supremo nas nossas vidas. Mas agora eu vou ficar mais duro, porque são 11h25 e estamos só na metade do capítulo. A manifestação dos filhos de Deus, quando será? Na manifestação com Cristo em glória. Apocalipse 19. Exatamente. Tem a manifestação para o mundo. Sim. Quando nós devemos ser junto com Cristo, a fim de reinarmos junto com Ele. Não vamos estar aqui no mundo, nós vamos ficar acima do mundo. Então, pelo menos o mundo vai ter como se adorar de todos os filhos de Deus, da sua divinidade. Exatamente. Isso é o ponto mais importante aqui. Versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade por causa do pecado. Deus fez tudo em perfeição, sem pecado,
mas não foi por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Foi Deus que sujeitou ou quem foi? A criação, a vaidade. E mesmo que ela esteja passando por esse período muito difícil. É interessante, muitos cientistas que não leem a Bíblia escrevem como a própria criação passa por problemas, El Niño, problemas assim, desastres, e não sabem por quê. Nós sabemos por quê, por causa do pecado. E entrando, seu Samuel, no versículo 23, eu acho muito importante para nós notar que sim, toda a criação está sofrendo, mas o crente não fica isento. É importante para nós pegar este princípio. Às vezes lutamos com o porquê de sofrimento nas nossas vidas, mas versículo 23 diz claramente que o crente não fica isento. Sim. Então, alguém nos ajuda, por favor, versículo 15. Recebestes o espírito de adoção, versículo 23, esperando, ainda no futuro, parece, a adoção. Entendemos? Está falando do corpo glorioso que nós vamos receber no futuro. Então, versículo 23 é a bênção futura que ainda vamos receber. E temos capítulo 9, versículo 4, mais uma referência à adoção que tem a ver com Israel. Então nós vemos a palavra adoção em vários sentidos nestes versículos. Daria para dizer que versículo 15 é a esfera espiritual e versículo 23 é a esfera física. Tá? Então vamos mais adiante. Ou mais vozes diferentes, talvez seria interessante. Lindsay. A referência que nós temos aqui, a redenção do nosso corpo, estamos pensando na manifestação de Cristo em glória, a manifestação do Espírito de Deus. Mas acredito que a redenção do corpo vai se dar no momento do arrebatamento. Então, estou tentando diferenciar um pouco as fases diferentes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Creation is growing, longing for the liberation from the bondage of corruption. A criação está gemendo, esperando a libertação da corrupção do pecado. And in the same sense, we who are saved should be groaning, longing for the redemption of our bodies. E da mesma forma, nós deveríamos gemer, esperando a redenção do nosso corpo. Is there not a sense that we are groaning not so much to be free from the problems of life? Quem sabe tem sentido que não estamos gemendo tanto por nos livrar dos problemas da vida, but from the bondage of corruption, sin, that is still within. Ou da própria presença do pecado e da corrupção que habita em nós ainda, né? I feel that at times we get so used to sin that we cease to grow because of its presence. Quem sabe nós nos acostumamos com o nosso pecado e as nossas falhas que cessamos de gemer. Então, isso é muito importante. Então, às vezes nós ouvimos que quando o Senhor Jesus Cristo morreu, a obra da redenção foi consumada. Nós devemos cuidar muito com linguagem de palavras. A base foi feita, o preço foi pago para libertar o escravo da escravidão do pecado, mas a
ainda esperamos a consumação final da redenção, neste sentido, do nosso corpo. Certo? E quem sabe não termina aí, porque vem o dia quando ele vai, o efeito da sua cruz, 301, vai atingir todo o universo. Sim. Quem sabe o estado eterno. Então, vai incluindo a nossa redenção e a redenção da criação. Certo? Seu Samuel, o corpo sofre as consequências de tudo que estamos vendo aqui, e aparecem os sinais, as rugas, alguns cabelos vão caindo, vão mudando a cor. Então, não precisa o crente se preocupar com isso. Vamos deixar para o dia glorioso da redenção, e o Senhor vai deixar o corpo de cada crente glorioso e perfeito. Sim. E naquele dia vai valer a pena olhar para criaturas redimidas. Seu Paulo? Quer dizer, não precisa pintar os cabelos, é isto. Mas Pedro está tocando este assunto também, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Isto é a salvação completa, quando o pecado, nós não vamos ter mais pecado, e nós vamos se encontrar com Cristo, vamos para o céu, sem pecado. Muito bom. Então, versículo 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Que bom! Não é apenas uma questão de resolver o grande problema do nosso pecado, mas o grande Espírito Santo se interessa nas nossas fraquezas. Porque nem sabemos o que havemos de pedir como convém. Os problemas vêm, sentimos as limitações do corpo, tomamos decisões e sentimos muito que falta sabedoria em muitas ocasiões, mas o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos, o mesmo Espírito que habita em nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo também intercede por nós perante Deus. Então, irmãos, já pensamos nisto? Enfrentamos as dificuldades, sentimos as nossas fraquezas, mas olha só, o Espírito Santo está intercedendo, o próprio Senhor Jesus Cristo intercede por nós. Que recurso infinito à nossa disposição. Seu Alessio? Parece que a ideia é que lá no céu, o Espírito Santo completa perante Deus aquilo que não conseguimos. Mencionamos, mas não conseguimos expressar. Ele completa. Sim. Eu sempre, há muito tempo, entendi que o nosso Senhor Jesus intercede à destra de Deus e que a intercessão do Espírito é dentro de nós. Vamos dizer, traduzindo nossos gemidos. Está certo assim? Mas a intercessão da mesma forma? Sim, mas dentro de nós. Sim, está certo. E o crente gemendo com o Espírito. O que acha? O versículo diz que o Espírito. Sim. Mas ajude-nos quanto isso. Quantos de nós temos tido experiências? Quando parece que chegamos diante de Deus e palavras são inadequadas. Mas uma passagem assim nos mostra: há um no céu que entende, examina, e o Espírito Santo atua desta forma. E nós sentimos, mesmo não podemos expressar, que aquele tempo ajudou. Sim.
muito real. Muito real. Então, irmãos, quem sabe alguém está aqui e está enfrentando um determinado problema e os irmãos não sabem nada das dificuldades, acham que está tudo bem. E você não consegue, não tem a coragem de contar para ninguém. E já dobrou os seus joelhos e tentou orar e não conseguiu expressar os seus sentimentos na presença de Deus. Não se preocupe com isso. Deus entende até um gemido. E tem todos os recursos necessários para suprir a sua necessidade, mesmo que seja aparentemente o caso mais impossível que você já enfrentou. Então, o processo é que nós, sentindo as nossas limitações, tentamos orar, não achamos a linguagem certa, mas naquela hora o Espírito nos ajuda. Ele se expressa em gemidos que não tem como se expressar em linguagem humana. E conforme o versículo 27, Deus sabe qual é a intenção do Espírito. Ele entende estes gemidos. Então a mensagem chega com clareza perante Deus. Bom, versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, mas se eu estou gemendo, se eu estou sentindo as minhas fraquezas, se eu estou enfrentando dificuldades, parece que não está indo bem. Mas, mesmo naquelas circunstâncias, Deus tem o seu propósito, tudo faz parte. A gente não entende o porquê, não tem as explicações, mas Deus está controlando tudo. E todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Samuel, Roberto, ouvimos agora que esses gemidos inexprimíveis são do Espírito Santo, então, do crente. Sim. Mas eu acho precioso isso. Será que isso nos mostra que ele compartilha das aflições do crente? Lembramos do Senhor Jesus quando ele estava aqui, quantas vezes ele chorou, ele teve simpatia, se compadeceu das pessoas nos seus sofrimentos. Então o Espírito de Deus também tem algo assim em cada crente. Isso é precioso. Muito precioso, muito bom. Então estamos vendo o relacionamento íntimo que nós temos. Já pensamos, Abba, Pai. E agora o Espírito Santo. Versículo 29 e 30. Vamos pular, ou vamos estudar um pouquinho, 2 minutinhos. Os que antes, temos que começar no versículo 28. Aqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos, entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Então temos aqui a provisão divina para o ser humano, todo ser humano. Deus deseja que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A mensagem do Evangelho é anunciado e a pessoa individualmente responde, confia em Cristo, recebe o Espírito Santo, justificada, glorificada. Então, poderíamos passar 2 horas estudando só esses 2 versículos, mas se alguém quer comentar sobre
estes assuntos profundos, vamos ouvir e vamos mais adiante. Havia um propósito no coração divino. E esse propósito só podia ser feito como foi numa condição de tudo completo em Cristo. Sim. E mais uma vez eu estou de volta em capítulo 3. Olha aquelas pessoas. Será que as mesmas pessoas que temos aqui? Impressionante isso. Deus quer chamar aquelas pessoas não para o juízo, mas para a salvação. Deus tem como justificar aquela gente. E olha só, glorificar. Como pode? Pessoas arruinadas. O propósito divino é elevar aquelas pessoas glorificadas para a sua presença. Impressionante. Fomos predestinados para a salvação e predestinados para ser conforme a imagem do seu Filho. Sim. Sr. James, quem sabe neste assunto é importante dizer que várias vezes, até mesmo neste capítulo, mas mais uma vez nessas alturas, encontramos um assunto que vai claramente além do nosso alcance. Nós não podemos explicar cada detalhe, só que nós conhecemos o nosso Deus. Ele não faz nada errado, então nós podemos confiar nele. E em vez de ficarmos preocupados pelo fato que nós não podemos explicar cada detalhe, eu acho que nós deveríamos parar e adorar. Que bom que não podemos explicar tudo. Se eu tivesse como explicar tudo, Deus não seria Deus. Ele seria um ser humano como eu, com tantas limitações. Então, deveríamos adorar nessas alturas, pensando na grandeza do nosso grande Deus. Sim, então nós temos aqui duas linhas paralelas. Deus elegeu, escolheu, predestinou, conforme a sua soberania. Temos também a responsabilidade de cada ser humano a aceitar ou recusar o convite. E a sua atitude determina o seu destino eterno. Então, a soberania divina e o livre arbítrio do ser humano não podemos explicar, mas só podemos dizer que as duas linhas paralelas só se encontram no trono de Deus e deixamos o assunto assim. Concorda? Seu Tomás? Plenamente. Bom, Lindsay. Samuel, Deus terá seu filho. Deus terá seu filho. Sim. Além do seu filho, ele terá muitos filhos, feitos à imagem do seu único filho. Nós vemos que, mesmo assim, Cristo há de se destacar, sendo ele primogênito. Isso leva-nos a pensar na dignidade da posição primazia do Senhor Jesus Cristo. Ele há de se destacar, sendo ele filho entre muitos filhos. Acredito que essa imagem, a seu filho, vamos ter essa imagem no dia do arrebatamento. Acredito que sim. Devemos dizer, Sr. Crawford, principalmente pensando nos irmãos jovens aqui, primogênito temos que cuidar não em questão de tempo. Por exemplo, lemos que o primogênito é da criação. Mas pode ser. Às vezes sim. Às vezes sim, não sempre. Mas nem sempre. Em Apocalipse capítulo 1, em preeminência, em excelência, esse destaque. Não, os textos de Jeová usam isso.
Então vamos para os últimos versículos, só temos 11 minutinhos. Que diremos, pois, a estas coisas? Boa pergunta. Que diremos, pois, a estas coisas? Parece que linguagem humana falha totalmente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas será que Deus é por nós? Obviamente sim. Olha tudo isso que nós estudamos agora. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, se ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se Deus já deu o máximo, o mais precioso que ele tinha, o próprio filho dele, então, como nos não dará também todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Se Deus nos justificou, existe outra autoridade maior do que isto? Claro que não. Então, somos os escolhidos de Deus. Quem os condenará? Vamos de volta para o capítulo 3. Condenados por Deus, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, a pessoa que foi condenada em nosso lugar, que nos substituiu, está à destra de Deus, aceita por Deus, glorificada por Deus. Isso garante a nossa segurança eterna. Ninguém nunca, nem Deus, vai se levantar para nos condenar. Ninguém vai poder nos acusar de qualquer coisa. Justificados por Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos refutados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então vamos ouvir alguns comentários até o versículo 37. Do Samuel, de São Roberto. Interessante, ele não diz aqui, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Tem muitos contra nós, pessoas e inimigos e poderes, mas esse trecho mostra que a vitória final do povo de Deus é garantida pelo Senhor. Sim, tem muitos contra, mas ninguém vai vencer. Samuel, lá no Velho Testamento, Israel estava temeroso contra o povo daquela terra. Pareciam maiores do que ele, superiores a ele, mas que incentivo encontraram quando Moisés disse: o Senhor é por nós, não os demais. Muito bom. Seu Tomás? Quem sabe é conveniente neste momento, rapidamente, observar os títulos dados ao frente no capítulo. Filhos de Deus, não vou dar as referências, né? Filhos de Deus, herdeiros de Deus, santos, aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu decreto, irmãos, os escolhidos de Deus, ovelhas, mais do que vencedores. Muito obrigado. Como o senhor sabe, seu Samuel, muitos têm comparado esses 8 capítulos
a um processo judicial. E Paulo está atuando como advogado, apresentando os argumentos. E neste capítulo, agora, nesses versículos finais, são os finais, as declarações finais dele. 4 perguntas, 4 respostas, que comprovam: voz nenhuma mais se levanta, ninguém pode falar, absolutamente o caso da lei. E Deus é justo, justificar o pecador. Mas vamos somente, sabe, quem sabe devemos mencionar isso. A carta em si se divide em 3. E para mim é muito interessante ver que a parte final das 3 divisões terminam com adoração, com cântico. Aqui nós temos o primeiro cântico, capítulo 11, e até capítulo 16 também. Eu me lembro de assistir o ministério 20 anos atrás. Quem fala sobre 20 anos parece velho, mas o ministério do Billy Gilliland sobre os cânticos de Romanos, não lembro ainda, mas deixo para outro dia. Mas tem muitas vozes que não ouvimos, e agora ou nunca. Seu Adilson, passa o microfone, por favor, para o nosso irmão aí. Aqui, ó. Obrigado. Pode falar. Eu estava acompanhando o estudo. Sim. Eu estava destacando o estudo, como o senhor vocês falaram, ensinamentos são profundos. Eu estava pensando no versículo 25. Se eu fosse ligar hoje esse estudo, eu ligaria quase todos no versículo 25. Tá, mas se esperamos o que não vemos com paciência, o esperamos. Muito bom. Então vamos para os últimos 2 versículos. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Falta alguma coisa? Que ficou fora desta lista? Não existe mais nada. Então, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma condenação, nenhuma separação. Muito bom. Mais comentários? Seu José? Pensando o pobre mundo religioso hoje, que vive na incerteza, estamos pagando, se esforçando, perseverando, não tem garantia, certeza de nada. Lá no final vamos ver, quando a Bíblia, a palavra de Deus nos garante já, temos absoluta certeza da salvação, vida eterna, pelo valor do Senhor Jesus Cristo. Sim. Então, seu Roberto. No versículo 38, seu Samuel, anjos e principados e potestades são os anjos maus, incluindo o diabo e os outros anjos que caíram com ele, poderes espirituais das trevas. Inclui tudo. Então, em terminar, irmãos, eu quero só me dirigir a pessoas não salvas aqui. Vocês, não sei se acompanharam bem o estudo, mas eu acho que quem estava prestando atenção podia perceber um fato muito importante.
a salvação da alma que nós possuímos, a salvação da alma apresentada na mensagem do Evangelho não é pouca coisa. E se você não tem esta salvação, está perdendo muito e vai perder tudo, inclusive a sua própria alma, se não aproveitar antes que a porta da graça se feche. Então, Deus deseja que você seja perdoado, justificado, glorificado. Deus quer que você seja um filho dele, que você compartilhe as glórias de Cristo eternamente. Seria um grande dia se você hoje confiasse em Cristo para provar a realidade destas bênçãos infinitas e divinas e eternas por meio do Senhor Jesus Cristo. Não conseguimos fazer o impossível.